Hoje pela manhã a gente discutiu essencialmente as 3 categorias de karma. Priyamana, Prarabdha e Sanchita. Todos vocês compreenderam essas 3 ou ficou alguma dúvida referente a esses 3? Eu queria só reforçar um conceito que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro para vocês, porque eu recebi umas outras perguntas. Eu ia deixar perguntas e respostas, mas como esse assunto ainda está fresco. Quando eu falei que Krishna fala que o seu último desejo ou pensamento vai direcionar completamente a sua próxima existência. Como é possível que a gente vive uma vida inteira de vários anos, acertando e errando, fazendo coisas boas e ruins e, de repente, um só pensamento no final vai direcionar toda a nossa existência? Parece algo injusto. Mas o ponto importante disso é, durante a sua vida inteira, para onde você direcionou a sua mente? Para onde você canalizou os seus desejos? Como você alimentou essa existência? Então, esse é o aspecto importante. Ele fala o último pensamento, mas, na verdade, o último pensamento é só reflexo do quê? Da sua vida inteira. Não dá para você pensar diferente ou desejar diferente no final, no momento final, quando você já teve um outro padrão de pensar ou desejar na existência inteira. Então, na verdade, cada momento da nossa vida, cada passo, cada pensamento do dia já está te preparando para o último momento. O Guruji fala que o último momento da nossa vida, a partida, é a nossa prova final. E a nossa vida inteira é só uma preparação para essa prova final. E a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nisso. Não como pessimismo, não como, meu Deus, qualquer momento. Não. Mas assim, você está pronto ou não? Se minha prova final for agora, eu já estudei a matéria? Está decorada já? Essa é a preparação. Então, a sua vida inteira, os seus hábitos, seus valores e a sua preparação vão te conduzir e vão te levar a esse momento final. Então, esse último pensamento, esse último desejo, vão ser só um fluir ou um reflexo da sua vida inteira. E aí uma pessoa perguntou, mas a gente tem uma bagagem inteira da vida, de karmas e de várias experiências. E por que só um pedacinho dessa existência vai se transformar na minha próxima vida? E o que acontece com todas essas outras experiências, desejos e karmas? O que vocês acham? Para onde vai tudo isso? Desaparece? Sanchita. Então, o seu desejo final vai ser o imã que vai atrair os desejos harmoniosos com o seu último desejo. Então, o seu último desejo vai fazer com que o seu Sanchita seja agrupado, uma porção do seu Sanchita seja agrupado e se transforme nessa sua vida atual. E o resto fica lá. Então, tudo que eu fiz na vida está no Sanchita. Mas o meu último desejo vai ser o seletor de uma porção desse Sanchita para se tornar minha vida atual. Isso está claro? Segundo a lei do Prarabdha Karma, até mesmo uma pessoa que você encontra na rua e olha para ela é seu Prarabdha Karma. Você nem percebeu o porquê, mas aquela pessoa precisaria passar na sua frente para alguma coisa. De repente você lembra, preciso disso ou daquilo. De alguma maneira, tudo que passa na sua vida é do Prarabdha Karma. Até uma borboleta que passa na sua frente é Prarabdha Karma. Certo?
Diego Baba, você ia perguntar? É muito, é muito difícil. Se você se preparou a sua vida inteira com divindade, com espiritualidade, no final, não tem como, é muito difícil uma pessoa que está preparada, no momento final, ter algum momento difícil no qual ela não se lembre. Porque, por exemplo, uma pessoa que entendeu a vida espiritual, uma pessoa que entendeu como deve ser vivida e a conexão, até mesmo para ela um sofrimento, um momento difícil, um problema, é uma oportunidade, é uma bênção. Então, não vai existir um momento onde ela não se conecta com Deus e não agradeça. Porque até mesmo as dificuldades ela entende que é um presente de Deus, uma doença, qualquer outra coisa, ela entende a lei de karma. Então, ela vai transformar esse momento em um momento divino. E é muito difícil que uma pessoa que nunca pensou, por exemplo, em Deus e nunca quis crescer espiritualmente, vá conseguir pensar nisso, ter um insight na hora de ir embora. Porque o que acontece? O Guruji falou que na hora que a pessoa está partindo, ela tem a memória de toda a vida dela. Vem, toda, a história inteira aparece, um filme. E se uma pessoa não se conectou e não focou nisso, ela vai começar a ver tudo que ela passou, e os apegos, os desejos, aquilo vai ficar mais forte ainda na cabeça dela. Então, uma pessoa que está dedicada no caminho e crescendo, se fortalecendo, bom ou ruim, aparentemente ela vai estar conectada. E uma pessoa que nunca se conectou, é muito difícil. Só um minutinho. Oi. No caso de uma doença, a pessoa ela pode estar meio que se preparando para o desencarne, né? Mas e aí, um exemplo, um assalto, onde a pessoa ela leva um susto e ela acaba morrendo naquilo. Ela vai estar preparada? É uma coisa que acontece de imediato. Aí são casos a casos. Mas uma pessoa que, por exemplo, se preparou a vida inteira, se conectou e fez tudo, e ela levou um susto, ou teve um acidente inesperado, súbito, essa regra de último pensamento não vai valer para ela. Ela se preparou, ela trabalhou, então até um pouquinho antes do susto ela estava preparada. Então também aí não ia ser injusto, né? Oh, Deus, que raio de negócio é esse? Me preparei, eu orei, meditei, agora você vem me dar um susto desse e fala, tchau, perdeu tudo. Aí não dá, aí a gente tem que ter um advogado divino e não é que o Gandhi, ele estava preparado. Ele falou, vocês vão perceber que eu estou preparado espiritualmente, de que realmente eu estou conectado com Deus, se na hora da minha morte eu lembrar do nome de Deus. Ele falou já vários anos antes. Aí chegou alguém, quando atirou nele, ele juntou as mãos e falou, Rama, nome de Deus, e foi embora. Então, isso que eu estava dizendo, até mesmo no momento desse crítico, alguém pôs uma arma lá, ele lembrou de Deus. E isso é impossível para alguém que não se preparou. Então, até mesmo no susto, alguém que está preparado vai falar, ai meu Deus. Tem uma história no Mahabharata. Era um Brahmani e ele estava... Puxa, já esquecemos da nossa aula. Era um Brahmani e ele estava andando um dia, ele era honesto, e ele estava um dia andando na floresta e o que ele viu? Uma pessoa tendo relações com uma prostituta, ao ar livre. E quando ele olhou aquilo, sanskaras, as impressões dele vieram. E aquilo lá distorceu completamente a vida dele, ele já era, desbarrancou.
E bravo o negócio. E aí a vida inteira dele foi assim. Aí chegou um dia uns santos lá, uns sábios, para visitar a casa dele. E a esposa dele atual, que era uma prostituta, estava grávida. E aí ele não estava muito afim de receber esses monges, e a esposa dele recebeu. E aí ela falou, por favor, dá um conselho para o meu marido. E eles foram lá, conversaram um pouco, falaram para ele, eu não vou pedir muita coisa para você, porque não vai adiantar. Mas põe o nome do seu filho de Narayana. Narayana é o nome de Deus. Pô, tá bom, isso não vai doer nada. E ele pôs. E aí, quando o neném nasceu, ele se apegou muito a ele. Então, o tempo inteiro ele falava, Narayana, Narayana, Narayana. E ficava lá. Continuou fazendo todas as coisas erradas da vida dele. E ele era tão apegado ao filho que, na hora de ele partir, em quem ele pensou? Narayana, Narayana, e conseguiu. Narayana veio buscar ele. Mas isso é só uma história, não se empolguem. Não funciona para todo mundo. Eu vou deixar o meu... Por 45 segundos do tempo, por que eu vou meditar agora? Na hora de ir embora, eu faço um bal, já era. Não. Certo? Eu vou pular um pedaço aqui. Aliás, eu vou só passar rapidamente isso para vocês. Tudo o que a gente faz de karma, a gente faz com 4 objetivos, e não tem outros. E são 4. Esses 4 são a razão do nosso agir, do nosso viver. E são 4 razões diferentes. Primeiro, Dharma. O que é Dharma? Dharma é karma positivo. O que mais? Dharma pode ser entendido como os nossos deveres, nossas responsabilidades, nossos papéis no mundo. Então, a gente vive, a gente age. Dharma são valores e virtudes. Então, a gente vive para desempenhar os nossos papéis, nossas funções e nossas responsabilidades. Isso é um grande fator motivacional nas nossas vidas. A gente vive também para tentar transformar nossas vidas e trazer mais valores, mais virtudes, mais positividade. Isso é Dharma. Quando a gente segue o nosso Dharma, princípios, valores, e quando a gente tenta realizar com eficiência os nossos deveres, as nossas responsabilidades no mundo, a gente faz karma positivo. Quando a gente deixa de fazer Dharma, quando a gente faz Adharma, karma negativo. Então, a minha pergunta para vocês, vocês sabem quais são os seus deveres no mundo? Vocês sabem quais são os seus papéis no mundo? E vocês sabem como executar cada um dos seus papéis e dos seus deveres no mundo? Se a gente não souber quais são os papéis, não tem jeito de fazer Dharma. Mesmo sabendo os papéis, se eu não souber como executá-los, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou monge, eu sou aluno, filho, professor, e assim por diante. Eu sei como realizar o meu papel com perfeição, como pai, como mãe, como professor. Essas responsabilidades lhe foram dadas. Mas se você não souber como realizá-las, você está fazendo adharma, e é karma negativo. Se não for bem nessa, na próxima. Artha. Esse é um grande fator motivacional para a grande maioria das pessoas. E o que é Artha? Prosperidade. Segurança financeira, material. A grande maioria das pessoas se move com isso. Preciso ganhar, preciso possuir. Não é negativo, é necessário. Esses 4 metas são necessárias e todo ser humano passa por elas. Mas o negócio é saber equilibrá-las, balanceá-las. Se eu perder o equilíbrio entre essas, minha bagagem está aumentando e não a bagagem positiva. Kama. Vocês vão repetir comigo, um por um. Dharma, Artha, Kama. E o que é Kama? Um pouco mais do que conforto. Prazer, desejo. Kama, assim, de uma maneira bem específica, é mais relativo a desejos, prazer físico, sexual. Mas ele
se refere a todos os outros tipos de desejos, de desfrute, de prazer. Então, claro, faz parte da meta de um ser humano. Então, a gente age, a gente se move também por kama. Eu quero ter prazer, eu quero ter conforto, eu quero ter desfrute. Mas o quanto, o como eu faço isso. Então, equilíbrio nesses 4 é o segredo também da lei do karma. E o último, moksha. E o que é moksha? Libertação. É interessante. O último, se eu tiver o último como meta, eu passo pelos outros 3. Mas se eu tiver como meta, por exemplo, os 2 do meio, Artha ou Kama, eu esqueço de moksha. E se eu não tiver a minha base de Dharma, eu não consigo passar por Artha nem Kama sem me enroscar inteiro e me perder. E é por isso que eles têm essa sequência. O que deveria primeiro ser a meta de um ser humano? Primeiro busca Dharma. Primeiro se estabeleça em valores, em virtudes, em positividade, em princípios. Entenda quais são os seus deveres, entenda como realizá-los. Depois que isso ficou claro na sua vida, passa por Artha e Kama, faz parte. Mas não esquece que Artha e Kama só são intermediários da sua vida. Mas se você não pode perder à vista o porquê você existe, moksha. Os 4 têm que andar juntos. A base é Dharma para todos os outros e a meta é moksha. Se eu tiver a base e a meta, happily, tranquilamente eu passo por Artha e Kama. Ganha dinheiro, se diverte, faz o que você quiser. Ancorado e com a sua mira em moksha. O Gurudev, quando veio para cá, no Ocidente, na década de 70, só tinha riponga. Ele não podia falar, só meditem, para de fazer isso ou aquilo. Ele já era todo escrachado. Aí ele ia nas palestras, vinha todo mundo, e aí ele falava na mesma linguagem deles. Então ele falava, ó, é o seguinte, eu vim falar uma coisa para vocês. E ele dançava, ele falava, dancem. Aí ele ficava dançando assim. Imagina um de barbinha branca, parece um avô, ele dança, se diverte, vai para a festa, faz o que vocês quiserem. Mas não esquece que Deus está respirando em vocês e fazendo vocês dançarem. Então ele não proibiu nada, mas ele estava dando a meta, moksha, conexão com Deus. Essas são as 4 metas do nosso viver, do nosso agir e do nosso karma. Se eu tiver claro isso, se eu tiver alinhado nessas 4, eu passo pela vida harmoniosamente. Mas se isso estiver desregulado, e o que significa desregulado? Normalmente as pessoas se esquecem dos 2, das pontas. E normalmente as pessoas estão focadas somente em Artha e Kama. E se isso for como meta, a vida vai ser sempre infeliz. Porque essas metas nunca trazem plenitude. Impossível. Elas sempre esvaziam o ser humano. Ganha dinheiro e tenha prazer. Mas saiba para onde você está andando. Aí sim a sua vida vai ter sentido. Isso é lindo do caminho espiritual. Não é um caminho de restrição ou de abrir mão de tudo que você faz. Não, faça. Mas tenha como princípio isso. Ganha dinheiro e tenha prazer baseado em Dharma. Saiba como, saiba os limites, saiba o que é correto ou não. Aí sua vida vai fluir. Tá claro isso? Dharma, Artha, Kama, Moksha. A gente teve umas perguntas hoje de manhã sobre isso. E eu vou perguntar para vocês. Animais têm karma ou não? Sim, não. Tem? Então, por exemplo, se um cachorro morde uma pessoa, ele acumulou um karma negativo ou não? E agora? Qual a diferença entre um homem e um cachorro, por exemplo? Fora o rabo e a orelha. Hã? Razão e livre-arbítrio. O animal não tem. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente ganha a liberdade, certa independência, é maravilhoso. Você ganha um carro, você compra um carro.
Ai, que maravilha, eu vou para onde eu quiser. Tá bom, você vai ter que pôr combustível, você vai ter que pagar IPVA, você vai ter que pagar as multas. Era melhor eu pegar o carro dos meus pais, porque tudo isso era para eles. O mesmo vale para nós. Então, os seres humanos, pelo livre-arbítrio e pelo intelecto, o cérebro evoluído, eles têm essa capacidade de tomar decisão e eles assumem karma. Um animal não. Um animal não tem karma. Um animal só segue o fluxo. Porque um animal vive só por instinto. Então, um animal não pode conscientemente, nenhum deles, falar: eu preciso ser um gato melhor. Não dá. Ele vai continuar sendo o mesmo gato. Por mais que você tente, meu gato faz xixi na areia. Maravilha. A hora que você virar as costas e deixar ele 3 dias sem, ele vai descambar. Porque é um instinto. Eles só vivem por instinto. Eles não mordem porque ele está chateado com alguém. Aquele cachorro me ofendeu, agora eu vou pegá-lo. Esse é só o ser humano. Ele morde porque ele se sentiu ameaçado de alguma maneira e depois que ele mordeu, não foi errado para ele aqui. Ele pode se corrigir porque ele ficou assustado que ele levou uma surra do dono ou levou uma bronca. Mas ele só aprendeu por reflexo. Se você não estimulá-lo mais daquela maneira, ele volta a fazer. Então, ele não assume karma. Ele nasce como esse animal, vive como esse animal dessa maneira, em parte como animal. E aí ele vai evoluindo naturalmente pela cadeia até chegar num ser humano. Sofrem. Mas não é por karma. É pela natureza deles. Não porque eles têm um karma negativo, eles sofrem. É pela natureza. E eles só aprendem, então, pelo sofrimento ou pela experiência, mas não por inteligência ou por razão. Só por experiência. Ela vai evoluindo nessa categoria, depois ela passa para uma outra. Então, de um cachorro para um gato, de um gato para uma vaca e depois uma vaca para um ser humano. Ela aprende tudo o que ela tem que aprender naquele momento, vivendo como animal, e depois ela passa. A gente vai chegar lá. Essa é a parte emocionante. Né? Então, mas animal pode se desenvolver mais rápido. Ele pode acelerar o processo evolutivo dele não conscientemente, mas como? Estando num ambiente. Por exemplo, um animal que vive com um humano, conscientemente ele não está crescendo. Puxa, agora eu já sei sobre Karma e Yoga Sutras. Mas ele está recebendo a energia elevada desse ser humano. Então o ser humano vira o guru do gato, do cachorro. Mas não por palavras, a energia desse ser humano que é mais evoluído que um animal faz com que o animal cresça mais rápido e evolua mais rápido. Então, por exemplo, quando você medita na sua casa, você tem um animal, ele está recebendo sua meditação. Então, o processo evolutivo desse animal se torna muito mais rápido. Por osmose. Ficou claro isso? E essa é a pergunta que foi feita hoje de manhã também. A gente falou que o homem está sempre crescendo e evoluindo. Mas será que um homem, um ser humano, pode voltar a ser um animal ou não? Se Deus quiser, não. Só tem uma linha pequena lá no contrato. Vixe. Você tem um Dharma e você tem uma maneira de viver. Você já chegou num grau de evolução. Se por alguma razão na existência você dá uma despencada, você cai muito do seu nível espiritual, existe a possibilidade de um retorno como animal. E não só um retorno como animal, mas como é esse retorno? Consciente da sua vida humana, consciente de como você já viveu. Então você está num corpo de um animal,
Mas lembrando, meu Deus, ontem eu estava comendo lá naquele retiro tudo aquilo, as coisas, e hoje estão me dando ração. Cuidado, hein? Tinha um rei, isso é uma história verídica também. Tinha um rei na Índia, ele chamava Jada Bharata. E ele era extremamente honesto e espiritual, e mais no final da vida ele decidiu renunciar a tudo e viver como um ermitão na floresta, para a meta final dele, moksha. E ele estava firme no propósito. E aí um dia tinha um caçador correndo atrás de um veado, uma fêmea. E ela estava apavorada. E ela estava tão afobada, ela veio correndo e ela foi pular um córrego. E nesse pular, ela morreu. E ela estava prenha. Ela deu a luz para um bebezinho, um veadinho. E na água. Então, esse sábio, esse rei, estava meditando, ouviu toda essa cena. E aí ele viu que o bichinho estava lá na água e ia morrer. Então ele foi lá e resgatou. Ele falou, o que eu vou fazer com ele agora? Se eu deixar ele aqui à noite, algum animal vai comê-lo, devorá-lo. E aí ele começou a cuidar do bichinho. E aí o bichinho se apegou a ele. E assim foi. Ele cresceu, só que ele não ia mais embora. Ele ficava lá com o Rishi. Ele acordava de manhã, antes de meditar, ele ia buscar comida na floresta e dava água, virou o filho dele. E aí o que acontece? Ele se perdeu um pouco na meditação. Ele ficou mais pensando nesse se apegou. E aí o que acontece na hora dele partir? Em quem ele pensou? Na hora de ir embora ele falou, e meu bichinho? O que será que vai acontecer com ele? E agora? Sozinho nessa floresta, coitado. Para onde ele foi? Ele se tornou um veado na outra vida. E consciente de que era. Ele olhou e falou... E aí, consciente disso, ele começava a seguir os sábios na floresta. Então ele ficava olhando quando eles faziam rituais, mentalmente ele orava. Quando eles faziam jejum, ele fazia jejum. Então ele passou a vida dele, como era consciente, aprendendo e pelo menos se conectando, e depois quando ele deixou essa existência, ele voltou como ser humano. E aí ele lembrava da vida dele de animal e das outras. E aí ele falou, agora chega, nunca mais me pegam agora. Essa foi a gota d'água. Então, para que serve isso? É como se fosse um chacoalhão para a pessoa e falar, você estava aqui, olha o que você fez da sua vida. Aprende agora e nunca mais erra. Então, não é que é para sempre, não é que você vai virar um cachorro ou um animal para sempre. Mas você tem um passo para trás para repensar, igual a mãe põe o filho de castigo. Fica aí no seu quarto aí e pensa. Reflete no que você fez e se corrige. É mais ou menos isso. Depois ele retoma o fluxo normal. Hoje de manhã a gente falou sobre um mestre nosso, Daniel Mahashaya, que estava meditando na caverna dele e apareceu uma serpente. E a serpente se levantou na frente dele, ele abriu os olhos da meditação, olhou e falou, o que você está fazendo aqui? Era um discípulo dele. Ele reconheceu o discípulo na serpente. E a serpente começou a mexer, falar com ele. Ele falou, não tem problema, eu vou orar para você, você vai logo sair disso aqui, você vai se libertar. Vai em paz agora. E a serpente foi embora, toda feliz. Heloísa Marques, você ia perguntar? Te deixou preocupado com ela e com você. Você falou, meu Deus, será que se eu virar gata, alguém vai vir cuidar de mim assim? Lembra o que eu estou falando? Aquela pessoa largou a vida inteira dela. Ele tinha uma família, ele tinha tudo para cuidar. Ele largou para quê? Unicamente para Deus e mais nada. Ele renunciou ao mundo para cuidar, para
simplesmente buscar a vida para Deus e mais nada. E aí o que acontece nos últimos anos da vida dele, ao invés de ele se conectar com Deus, ele se conectou com um animalzinho. Então, se ele tivesse que cuidar e tiver responsabilidades, por que ele largou e foi para a floresta? Então, tem alguma coisa errada. Então, ele precisava aprender que, se você quer renunciar e se dedicar somente a Deus, deixa a natureza seguir o fluxo dela, que tem alguém cuidando e cuida do seu caminho que você se propôs. Então, ele se desviou do Dharma dele. Claro, eu não estou falando que uma pessoa que está cuidando do gatinho, se você tem um animal e se você não cuidar dele, é seu karma negativo. Cuida. Mas não esquece que você tem que ir para Deus. Sua vida não é viver só para aquele animal. Ele faz parte agora da sua responsabilidade, assim como seu filho, assim como todos os seus outros deveres. Mas eles são intermediários na sua vida. Se qualquer uma dessas responsabilidades se tornar a razão do seu viver, errou. Seu caminho está errado. Então, entendeu? Ficou claro? Pode. Pode. Só quando você quiser ir morar na floresta, aí para de pensar no gatinho. Claro isso? Oi, André. Microfone. Ter liberação? O animal pode ter liberação? Pode, mas são casos extremamente raros e são descritos nas escrituras. Por exemplo, tinha um elefante e ele tinha contato com a divindade, talvez por seres que viviam perto dele e ouvia mantras. Então ele tinha, de alguma maneira, alguma devoção. Alguma coisa ele tinha já, por conexão. E aí um dia ele estava na água tomando o seu banho e chegou um crocodilo, pegou o pé dele, começou a puxar ele para dentro d'água. E aí ele pegou uma flor de lótus na tromba e orou. No que ele orou para Deus, Vishnu apareceu e ele se libertou. Mas, normalmente não. O animal, ele evolui espiritualmente, mas porque moksha é só com esforço. Pode ser por uma graça divina, mas isso é algo extremamente raro que a gente nem deve, na verdade, levar em consideração. Claro? Vamos seguir. É possível a gente compartilhar karma? Hoje o Gerson Baba estava todo comemorando hoje de manhã. Como a gente compartilha karma? Por exemplo, você vive em família. Um filho vai bem na escola. Passa de ano. Os pais vão ficar felizes ou não? O karma dele foi compartilhado com vocês ou não? Vocês receberam. Essa é uma maneira até um pouco indireta. E o oposto também vale. Seu filho foi lá e brigou com um amigo dele. Criou uma situação desagradável com o pai dele e você, com a família. Virou um negócio meio ruim ali. O karma dele que não foi muito bom, passou para vocês também ou não? Sim, você vai ter que resolver com a outra família, você vai ter que fazer algumas outras coisas. Então, as pessoas próximas que estão muito conectadas com a gente, especialmente família de sangue, a gente compartilha karma. Marido e mulher, essa é uma maneira indireta de compartilhar karma. O fruto do karma de um membro da família passa para todos os outros. Quando uma pessoa está doente na família, a família inteira sofre. Isso é compartilhar karma também, de uma maneira indireta. Mas é dito que, por exemplo, marido e mulher compartilham realmente karma. Eles têm... Então, se o marido faz karma positivo, a esposa recebe o karma positivo dele. Não só o fruto, o karma em si positivo. Os méritos. E o vice-versa. Mulher e marido. E isso vale para karma positivo e karma negativo. Existe esse compartilhamento. Porque o que acontece? Qual é o princípio dessa união? Quando, por exemplo, num casamento na igreja, fala o quê? São dois corpos, uma alma. Agora é uma só. Em essência, vocês são um. Então,
nessa união, nesse propósito, existe esse compartilhamento de karma. Pega no pé do seu marido ou da sua esposa e fala, vê se faz coisa boa aí. Vê se você vai meditar por mim. O que acontece? Muitas pessoas perguntam, falam, puxa, mas esses mestres ficavam meditando e a esposa não tinha tempo porque ficava trabalhando e servindo. Toda a meditação dele passava para a esposa. Então, quando um ser se realiza, por exemplo, se um marido se realiza, a esposa também se realiza. Não quer dizer que vocês têm que parar de meditar, viu? Deixa o meu marido, pega no pé dele e fala, vai meditar 10 horas agora. Ou a esposa também fala, está mais evoluída, segue aí. Eu vou apostar minhas fichas em você e eu vou te patrocinar. Nada disso, esquece. Então, o que acontece? Oi, Giovanni. Dá para ouvir? Dá. Uma professora minha, semana passada, de um curso que eu estou fazendo, ela disse que ela aprendeu que quando há uma relação sexual, em que, né, homem e mulher, em que o homem acaba chegando ao êxtase, esse ato faz com que ele passe karma para a mulher. E que a mulher apenas passaria karma para o homem, uma relação tanto de casal quanto aleatória, avulsa. Passaria quando a mulher chegasse ao êxtase efetivo. E eu não entendi o porquê disso. Para mim, isso muito surreal, né? Não sei. Eu, menos ainda. Vamos deixar esse negócio de êxtase para lá, por enquanto. Mas é só entender que marido e mulher compartilham karma. Naquele momento, naquele outro momento, os dois estão compartilhando karma. Tá? As pessoas dão umas viajadas de vez em quando. Não que seja essa, mas... Independente de passar karma dessa maneira ou não, relações fugazes vão gerar karma. Uma pessoa que não pensa para se relacionar, uma pessoa que não tem responsabilidade, está fugindo do Dharma e está gerando karma. Não sei nessa especificidade. Nossa, o negócio foi confuso, hein? Jesus amado. Até eu vou colocar minha pergunta na caixinha. Esse negócio de compartilhar karma fez todo mundo levantar a mão, né? Jaya. Ela era considerada guru também. As pessoas tinham foto no altar. A esposa do Sanyal Mahashaya também era mestra. Era considerada como guru. O negócio é arrumar um marido agora yogi, né? Swami, Isso é uma boa ameaça. Vê se o seu marido não estiver meditando, fala, ó, eu vou abrir aí para currículo. Swami, ainda falando em realizados, eu ouvi uma vez, não sei se foi do senhor ou do John, que quando alguém se realiza, todas as gerações da família recebem um karma positivo. Nós vamos chegar no mestre realizado, mas tá, verdade, desculpa. quando uma pessoa se realiza, as 7 gerações anteriores e 7 gerações posteriores estão liberadas, estão livres. Uma outra maneira de compartilhar karma. Vamos supor que vocês entendem e vocês sabem que não é correto, como exemplo que foi dado hoje de manhã, matar um animal. Então, você não se sente bem, você não gosta de ver matar um animal ou de ver um animal sofrendo. Mas você gosta, por exemplo, de comer. Está recebendo karma ou não? Eu não estou falando do que é certo e o que é errado. Só estou falando de um exemplo. Você está compartilhando aquele karma ou não? Tá. Então, a pessoa que mata tem o karma. A pessoa que depois pega aquilo lá e vende, karma. A pessoa que compra, karma. A pessoa que cozinha, karma. Eu estou dando um exemplo.
é aquele negócio de culposo e doloso. Mesmo se a gente... Tem coisas que são certas e erradas, mesmo a gente entendendo que são certas e erradas ou não. Então, se você não entende, se a pessoa faz isso por completa ignorância, é atenuado. Mas ainda assim é karma. E se ela faz consciente, vista grossa, por exemplo, um outro exemplo que é mais claro e mais simples de entender, mais óbvio. Uma pessoa está com muita raiva de outra e ela contrata um matador de aluguel. E ela se livra. Eu estou impune. Funciona ou não? Não. Ela pagou, karma. A outra matou, karma. Uma outra ficou sabendo e não falou nada, karma. Se vocês veem alguma situação errada na vida de vocês e vocês não respondem, e se vocês não tomarem uma posição, e não é posição necessariamente externa, porque a gente não consegue reagir ou tomar parte, mas pelo menos mentalmente, se vocês não recusarem a aceitar aquilo, vocês estão absorvendo karma. Então vamos supor, você vê alguém falando mal de alguém, alguém judiando de um bichinho, vocês veem uma violência na TV. Se vocês assistirem aquilo e concordarem, estarem condizentes com aquilo, vocês estão absorvendo o karma daquela situação também, porque vocês estão participando daquele momento. Então, o que é? Sempre que você puder, se imponha. Quando for conveniente externamente, mas mentalmente, vocês sempre têm que se colocar. Quando não for possível se expressar, mentalmente você tem que falar, Deus, eu estou aqui, mas eu não concordo com isso, e isso não é os meus valores e eu não aceito. Porque senão é karma. Deu para entender? Oi, Carla Mar. Swami, no caso de um casal que fica junto por 10, 15 anos, e eles depois se separam, e, por exemplo, um se ilumina, eles ainda vão estar ligados? Cada pergunta é difícil. Eu acredito que não. Enquanto eles estiveram juntos, eles compartilharam o karma. Mas se essa união foi desconectada, a partir dali, já isso não vale mais. Tá? O quê? Você está compartilhando o karma do seu filho, mas você não é mais considerado como marido e mulher porque vocês se separaram. Então, esse karma já não é mais transferido. Você assumiu, vocês escolheram karma coletivos e esses karmas vão estar lá dentro. Eles fazem parte da vida de cada um, mesmo se separando. Mas a partir daquele momento já não tem mais compartilhamento de karma. Certo? Por exemplo, um karma pode influenciar o ambiente. Então, você vai num lugar e você começa a falar um monte de besteira, você se comporta mal, aquele ambiente inteiro muda. As pessoas que estão ao redor mudam. O ambiente fica com uma energia diferente. Ou seja, o seu karma pode influenciar o ambiente também. E o ambiente pode influenciar o seu karma. Você tem uma cabeça positiva, uma cabeça equilibrada, e aí você vai num ambiente pesado. As pessoas têm assuntos negativos, as pessoas têm uma energia negativa. O que acontece? Gradualmente você começa a absorver aquele karma. Então, é só para vocês entenderem o poder desse negócio de karma. O poder disso e a amplitude disso nas nossas vidas. Ficou claro? Swami, então quer dizer que se estamos ainda na ignorância, o karma ele não é o mesmo. Como que é assim? Porque inconsciência, né? Se a gente ainda está levando em consciência, pessoas que acreditam, por exemplo, que comer carne é importante, tem todo aquele discurso, e isso, ela acredita, é uma crença, né? Está ali. Uhum. E aí, isso é uma ignorância? Isso é como que a gente vê isso? Depende da perspectiva. Mas numa perspectiva espiritual, é uma ignorância. Porque a gente está primando pela vida, pela não violência, pelos valores. Então, o homem tem a capacidade de usar a razão para se decidir pelo que é certo e errado. Então, dependendo da intenção dele, e normalmente não é só pela sobrevida. O ser humano não come carne somente por sobreviver. Ele tem opções, ele tem outros princípios, mas é mais por prazer, é mais por gosto.
Então, a intenção ou a maneira com que ele faz isso, talvez não seja a mais adequada, condizente com Dharma ou condizente com essa evolução espiritual. Eu penso nisso em outras coisas também, né? Que está numa espécie de inconsciência mesmo, né? Não está São níveis. consciente. Então, por exemplo, a gente está falando desse assunto de matança de animais, mas cada um de nós tem algum aspecto de ignorância ainda. A gente já tem consciência de muita coisa, mas de outras a gente tem ignorância. Das que nós temos consciência, nós temos mais responsabilidade. Se a gente errar, a gente vai receber mais. E das que nós não temos consciências, nós vamos errar, a gente ainda vai receber, mas muito menos do que aquela. Certo? Certo. Vamos seguir. Lame, só para concluir essa parte que o senhor falou aí, por exemplo, nós falamos da matança do animal, de quem vende, etc., etc., até chegar no nosso estômago, passar pela língua, dar o prazer efêmero e depois a digestão. Mas a minha pergunta agora é assim, digamos que nós nos alimentamos pela boca, os olhos, sentidos. Aí, quando nós nos sentamos para consumir uma série de extrema violência, seja ela no nível médio ou alto, do ponto de vista de quem vê. E daí você desliga aquela TV. Você consumiu e aquilo ali ficou tudo como impregnado no seu mundo celular, na sua memória, né? Seja no consciente ou no inconsciente. Isso também é comungar com a violência, tendo em vista que ele, entre aspas, é arte, mas essa arte foi planejada em cima de dor, de morte, de violência, de dor, e ao fim e ao cabo de gerar essa sensação de medo, de pânico, enfim, nessa área. Obrigada. Sem dúvida. Se você está compartilhando com algo violento e está gostando, o que acontece? Sua mente se forma por impressões. E isso é interessante. A gente tem Kriya Mana Karma, nós vamos falar disso. Que você pode decidir pela sua vida. Você quer ter uma vida boa, feliz, positiva, pacífica, e está nas suas mãos porque você tenha o livre-arbítrio e a capacidade de agir. E mesmo querendo ser feliz, você está buscando o quê? Você vai assistir violência, coisas erradas, e aquilo vai te dando prazer na mente. O que acontece? Impressões. Você está acumulando sementes dessa violência e dessas coisas. Tudo isso está dentro de você. Agora você pode não sentir, mas aquilo lá vai brotar de repente. Por que eu estou com esses pensamentos negativos? Por que eu estou com síndrome do pânico? Por que eu estou com depressão? O que a gente absorveu do mundo? Nessa existência e em outras. Nas outras eu não tenho como saber, mas nessa eu tenho. Então, tudo que a gente está colocando para dentro da nossa cabeça vai se tornar as nossas vidas em algum momento. Agora ou mais para frente. Isso vai ser assunto um pouco mais para frente. Suami, só uma dúvida. Por exemplo, na mesma casa, família. A mãe tem que ver o cardápio, tem que cuidar dos filhos, e todos gostam de carne. Quando você fala, não, daí vai ter uma revolução. Agora ninguém mais vai comer porque eu vou fazer karma para todo mundo aqui. Como é que a gente resolve? Porque daí você está lá comprando a carne que todo mundo gosta. Menos você, mas aí você vai dar uma revolução em casa? Vamos supor, eu só estou dando um exemplo. Você está pensando nesse aspecto, que todo mundo gosta. Mas se você compreende que alguma coisa não é correta, não precisa ser carne necessariamente, mas se você compreende que alguma coisa não faz bem para você, espiritualmente ou moralmente, e sua família gosta, você ia estar de acordo? Se você tiver convicção de que aquilo não é bom, de alguma maneira você vai partilhar isso com a sua família de uma maneira que eles compreendam. Então, primeiro isso tem que estar claro em você. Vamos supor, você sabe que fumar vai matar todo mundo, vai fazer mal. E a sua família fala, eu gosto de fumar, vai comprar cigarro para mim, você iria? Não, você ia dar um show lá e falar, pode parar. Então, se tiver dentro de você convicto que aquilo lá não é positivo, que aquilo lá não vai fazer bem nem para você e nem para sua família, de alguma maneira você vai aprender a se comunicar e dar um exemplo de como fazer. Não sendo radical, não criando um caos, mas de repente oferecendo opções diferentes, de repente mostrando que existem outras maneiras de viver sem essa, de uma outra maneira, partilhar isso. Entendeu? Obrigado. Oi.
Em um casal, por exemplo, marido e mulher, em que um não come carne e o outro come, um vai receber o karma positivo do outro e o karma negativo e vice-versa? Sim, marido e mulher compartilham positivo e negativo, independente qual seja. Então, Qual tipo de karma? quem não vai comer carne quem não come carne vai acabar pegando um karma, mesmo não sendo dele. Não só em todos os aspectos. Putz. Eu não vou assumir responsabilidade nenhuma de divórcio. Podem esquecer isso aí. Eu não assumo nenhum karma. Vamos seguir. Swami, Oi. eu só tenho mais uma dúvida quanto ao Dharma. Ah. Como saber com clareza, assim, exatamente qual que é o seu Dharma? Primeiro, dependendo da sua capacidade atual de compreensão. Então, assim, primeiro entenda qual é o seu Dharma, assim, saiba quais são, e para entender com clareza, primeiro a sua compreensão atual. Então, cada um tem uma compreensão de acordo com o seu nível espiritual. Mas qual que é a melhor referência para a gente alinhar nossas vidas com os Dharmas? Escrituras, livros sagrados, vida desses grandes seres, mestres, pessoas exemplares no mundo. Então, a gente sempre vai ter um exemplo positivo que teve o mesmo Dharma que a gente. Então, se você quer saber o Dharma de pai, por exemplo, você vai ter uma referência alguma, ou seu pai, ou algum outro pai de família que você fala, meu Deus, como essa pessoa é exemplar e trata é assim que eu gostaria de ser. Então, você pode se alinhar, além das suas próprias impressões de como se portar naquele momento, naquela responsabilidade, você pode ter referências externas a você que vão te dar uma clareza de como realizar aquele papel com perfeição. Deu para entender? A gente tem isso muito às nossas mãos, ao nosso alcance. Especialmente escrituras e os grandes mestres. Eles nos alinham de todas as maneiras. O último de hoje. Tem duas categorias especiais de karma. E a gente falou bastante disso já hoje. Primeiro, eu falo e vocês repetem. Agami karma. Que é o karma de um mestre realizado. E aí a minha pergunta para vocês. Mestre realizado tem karma? Se a gente pensar na perspectiva de realização e karma, o que significa se realizar? Se libertar do quê? Qual karma? Se a gente pensar no iceberg, vamos supor, tem uma pessoa comum, os dois são icebergs, uma pessoa comum e um mestre realizado. Como ficariam esses icebergs? São dois icebergs desses. Um é uma pessoa comum e o outro é um mestre realizado. Como ficaria o iceberg de um mestre realizado? Hã? Como ao contrário? A parte grande para fora? Derretido não, porque o mestre realizado tem corpo ainda? Tem. Ele fala. Sim. Ele come. Sim. E isso tudo é referente a qual karma? Prarabdha. Então, ele ainda tem um remanescente, porque ele está vivo. O que não tem mais no mestre realizado? O Santita. Então, por fora você pode estar olhando. Eu tenho duas pernas, ele tem. Eu como, ele também come. Bom, eu sou igual a ele. Só que você tem um lastro gigantesco embaixo da água andando e ele não tem. Ele levita pela água. Então, o mestre realizado é um ser que eliminou por completo toda a bagagem dele kármica. E agora ele só está passeando no oceano de bem-aventurança do mundo. E quando esse pequenininho lá de cima se dissolver no oceano, acabou. Entenderam a diferença ou não? Então, na perspectiva kármica,
Um ser realizado é aquele que eliminou por completo toda a bagagem dele. Não. Não necessariamente. A gente vai chegar lá porque tem um processo de acelerar esse negócio. Mas um mestre realizado tem mãos, pés, ele fala, ele pensa, e ele tem possibilidade de fazer uma ação. Ele está fazendo karma, mas ele não tem mais mala, ele jogou fora a mochila dele. E se ele faz um karma, para onde vai? Se ele faz um karma positivo ou negativo? O mestre realizado faz karma negativo? Vamos supor, ele está andando e, sem querer, ele pisa e mata um bichinho. E aí? A princípio foi negativo. E aí, para onde vai se ele não tem mais mochila? Que próxima? Um karma de um mestre realizado negativo vai para quem fala mal de um mestre realizado. Uma pessoa que critica e nutre pensamentos negativos e nocivos para um ser espiritual, um ser divino, uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, quando algum karma negativo é realizado por um mestre, mas um mestre realizado não faz. E, Soraya Mas, pela sua cara, você está pensando tão mal assim do seu mestre? E, quando um mestre faz um karma positivo, que agora é infinito, para quem vai? Para os discípulos, para quem se dedica, para quem medita, para quem tenta seguir o caminho. Nosso Guruji escreveu uma carta e ele falou o quê? Eu estou em reclusão e a minha meditação para quem que é? Um ser realizado precisa meditar? Ele já se libertou do iceberg. Ele está livre. Por que ele tem que meditar? Por que ele tem que ficar fazendo palestra só para os outros? Então ele está produzindo o máximo de karma positivo, de divindade, de espiritualidade para quê? Só para compartilhar com os discípulos. Só para oferecer para todos nós. Isso é verdadeiro altruísmo. E isso deveria ser um grande fator de motivação para nossas vidas, de como a gente deveria direcionar nossas vidas e se conectar. Por isso que não é só o meu esforço espiritual, que é insignificante, vai ser o responsável pela minha iluminação. Mas vai entrar esse fator que nós vamos discutir amanhã, que é a graça divina, que é as bênçãos do Guru. Isso é extremamente importante. Certo? Alguém pode absorver um karma do outro, além dessa relação marido e mulher, mas porque isso é inconsciente. Você acha que alguém de nós, por exemplo, pode falar, tá bom, eu estou com compaixão daquela pessoa, eu vou pegar o karma dela. Dá ou não? Nós, conseguimos ou não? Não. Em algum caso extremamente raro pode acontecer, mas normalmente não. A gente não pode absorver o karma de ninguém. Mas um mestre pode. Um mestre pode remover todo o karma negativo de um discípulo e puxar para ele. Alguém tem que sofrer as consequências desse karma. O Guru pode puxar isso para ele. Tem uma história do Guruji que uma vez tinha um discípulo que estava com... Eu esqueci o nome, cólera asiática, e não tinha mais muita perspectiva de sobrevida. Ele estava com diarreia, sangue por vários dias. Aí chegou a mensagem do Guruji. Quando chegou a mensagem, ele se isolou. E o que acontece nos próximos dias? Ele começou a ter diarreia. E o que aconteceu com o discípulo? Se curou. Saiu do hospital. E o Guruji ficou lá com diarreia por alguns dias e depois voltou. Um mestre pode assumir o karma dos discípulos. A gente não precisa ir muito longe. O que Cristo fez na cruz? A remissão dos pecados. Em outras palavras, eu estava absorvendo o karma dos outros. Mas isso é só um ser realizado. Porque ele está conectado com Deus e ele tem as mesmas capacidades do divino. Certo? Nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre realizado.
Não necessariamente. Não necessariamente. Mestre realizado tem que se adequar a alguma época, em algum momento, para transmitir a linguagem, para transmitir o ensinamento adequado com cada pessoa. Cada mestre é completamente diferente. Em época, em roupa, em maneira de falar, em maneira de comer e se comportar. Mas para eles... E a última categoria especial, karma coletivo. O que significa karma coletivo? Um karma que é gerado coletivamente. Então, agora, como eu falei para vocês, nós estamos gerando um karma coletivo. E o resultado desse karma coletivo pode ser individual ou coletivo. Mas também tem o resultado de um karma coletivo. O que significa isso? Por exemplo, uma tragédia de avião. Puxa, mas aquela pessoa era tão nova. Mas aquela pessoa era tão boa. Mas aquela pessoa... Karma coletivo. De alguma maneira, pelo fluir do destino, todas aquelas pessoas tinham naquele momento a hora de partir, tinham expiado seus karmas. Então, essa providência divina, essa lei do karma trouxe todas essas pessoas que precisavam agora partir por exaurirem seus karmas, num momento onde elas iriam juntas. E assim por diante, karma coletivo positivo e karma coletivo, esse fruto também negativo e positivo. Mas então existe também karmas coletivos. Então nós temos uma responsabilidade individual e também coletiva. Porque se você está num ambiente e você dá um exemplo negativo, você criou o seu karma individual negativo e um karma coletivo negativo, porque você ensinou outras pessoas alguma coisa errada. Então, fica um pouco mais pesado. Não necessariamente elas fizeram algo anteriormente todas juntas e agora elas vêm juntas. De alguma maneira elas realizaram karmas e esses karmas as trouxeram para esse momento final. Mas não necessariamente elas fizeram isso juntas ou fizeram isso coletivamente. Mas de alguma maneira isso as trouxe juntas. Então a gente pode ter essas duas categorias. A ação coletiva vai gerar um resultado coletivo ou não. E o resultado coletivo que foi oriundo de uma ação coletiva ou individual. Não estava, ou seja, não era o karma dela. Não era o karma dela. Não existe na vida, não existe eu poderia estar lá ou não poderia. Existe esse caminho, que por alguma razão foi desviado da sua vida, ou seja, não era o momento. Certo? Prarabdha. Prarabdha. Como eu falei, Prarabdha define a idade, quando e como a gente vai partir e assim por diante. Swami, na história do Guruji, então a gente não faz ideia do que um guru consegue enxergar, né? Mas tipo, se o discípulo estava quase morrendo e o Guruji tomou essa decisão de absorver para ele e ele salvou, então no Prarabdha do discípulo também tinha no caminho dele um guru que ia salvá-lo, ou pode acontecer do guru interferir dessa forma na linha de destino de um discípulo e falar, o Prarabdha era ele morrer da cólera, mas eu vou pegar para mim e esse cara não vai morrer da cólera. Mas aí uma outra coisa é, se ele não vai morrer da... Às vezes você morre da cólera e isso faz você pagar um superdébito e fica mais próximo de se libertar, e aí eu não morri da cólera e aí eu continuo devendo aquele saldo todo no banco. Enfim, tudo isso me ocorreu. Nossa, o negócio tá indo bravo aí, tá indo longe. O guru sabe enxergar
o que é o certo para fazer ou não. Porque a gente pode perguntar, como é possível que uns ele deixa sofrer e outros ele alivia? Como é possível que uns ele cura e os outros morrem? Porque ele entende o que é o momento adequado para cada um e o que vai ser benéfico para o crescimento espiritual daquela pessoa. Se ele percebe, de repente, que uma pessoa está pronta para passar por aquele momento e vai ser ótimo porque ela vai expiar karma e vai se libertar, ele vai dar forças de uma maneira para que ela passe. Se ele entende que aquela pessoa precisa de mais um tempo para continuar aprendendo e crescendo, ele vai aliviar. Então, isso é algo que ele enxerga e percebe o momento adequado e ideal para que a pessoa continue crescendo e evolua da maneira mais rápida. Tá? A gente continua na próxima. Ou vocês anotem, ou a gente usa na perguntas e respostas da próxima. Tá? Mas guardem, porque essa nossa discussão só se enriquece com essas perguntas e respostas. Eu estou oferecendo o básico só, mas essas perguntas pessoais e essas questões são realmente o que trazem clareza e mais conexão com as nossas discussões. Então, lembrem delas e amanhã vocês façam, por favor. A gente tem mais 2 sessões ainda. Tá bom? Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Se nós tivéssemos que esquecer todos os ensinamentos que a gente recebe dos mestres e lembrar de um só, seria: lembra da sua respiração. Ele é o principal de todos. E é o que a gente mais esquece. Cada respiração consciente nos liberta, nos torna livres. Mas quando a gente esquece, a gente se sente algemado de novo, pelo karma, pelo passado, pelo destino, pelos desejos. Até quando nós vamos viver acorrentados? Até quando nós vamos continuar aceitando essa escravidão do destino, do karma, das fatalidades, do acaso? Será que isso é uma vida realmente de liberdade? Será que essa lei do karma só serve para nos escravizar, nos prender, nos deixar preocupados? Ou será que ela pode servir para algum propósito? Para alguma transformação? Para uma maneira diferente de se viver? Concentrem-se e reflitam um pouco sobre o quão afortunados somos todos nós de receber tanta informação, de receber tanta inspiração diretamente dos mestres, de possuirmos todos seres divinos iluminados que estão tomando conta das nossas vidas o tempo inteiro. Nossa única função é se conectar com eles, fazer o nosso papel. Eles estão aguardando para a enxurrada de bênçãos. Mas, sinceramente, quem de nós quer receber? Quem de nós está pronto para a herança divina? Consultem seu coração com sinceridade. Isso não é uma pergunta que vai ter uma resposta agora. Quantos nesse mundo não estão buscando um caminho, uma resposta para a vida, uma meta para viver e uma ferramenta para se transformar e se libertar? Será que nós que recebemos tudo isso também não temos essa responsabilidade de explorar, de usar e de crescer? Orando a Deus, orando aos mestres, para que abram os nossos olhos para ver a realidade, para que nos permitam perceber quão maravilhosa é essa nossa existência e o potencial que a gente tem para ser explorado. Que possamos todos caminhar com firmeza, com determinação, com fé e com convicção até o fim, nessa existência, alcançando a nossa meta divina e final,
a emancipação, a libertação de todo o sofrimento e miséria. Para que esperar mais? Centenas de milhares já são o suficiente. Depende de cada um de nós, e mais nada. Eu agradeço a todos vocês, e eu me inclino a todos vocês. Om. Amém.